Se o Vitória cair para a Série B, o Vitória pode fechar as portas? Que história é essa, Marcos? Pois é, gente, não sei se você está por dentro, mas essa fala do Fábio Mota está gerando uma polêmica tremenda no noticiário rubro-negro. Eu quero trazer essa entrevista que o Fábio Mota deu para o Emílio de 1 minuto e eu quero falar sobre isso com você. Então, vamos escutar essa entrevista. Mas a gente não se arrepende do planejamento, Emílio. Só para que explicar, a torcida às vezes fica puta com razão, eu quero ganhar a Copa do Nordeste, quero ganhar a Copa do Nordeste. Ok, todos nós queremos ganhar a Copa do Nordeste. Mas a gente também não pode cair para a Série B. Se a gente cair para a Série B, a gente perde 150 milhões e o clube fecha. Se a gente já tem dificuldade financeira do jeito que está, imagina na Série B. E não foi fácil para chegar na Série A. Foi uma luta muito grande da torcida, da diretoria, de todos nós. Então, tem um equipamento chamado CK, que ele mede a estafa do músculo dos nossos 11 atletas que jogaram contra o Mirassol e que deram a vida para ganhar aquele jogo do Mirassol. Porque ali o Vitória era o melhor time de todos os tempos, né? Ganhou do Mirassol. Aí perto do Botafogo é o pior. Ou seja, nos jogadores ali, os 11 atletas, tinha jogador que estava com índice 9,9 na escala de 10. Entendeu? Você não ia correr risco de botar aqueles caras para jogar, você ia lesionar. Você já perdeu o Dudu e o Mateuzinho. Você perdia um Baralha, você perdia um Eric, e aí, como seria a nossa temporada, entendeu? Então não tinha outra coisa a fazer, a não ser botar aquele time mesmo. Você sabe que hoje está uma crise muito grande em muitos clubes do Brasil. Você vê o Botafogo, está com o salário atrasado, a associação já tem recuperação judicial, por isso, inclusive, que eles não pagaram o Vitória de Elkson, imagine. Aí agora você vê a SAF do Botafogo já indo também para esse caminho de uma recuperação judicial. Imagina, a SAF vai fazer recuperação judicial. O caminho é esse. A tendência é isso acontecer. Você vê o São Paulo com muitos problemas financeiros. Corinthians nem se fala. Corinthians nem se fala. O Vitória esteve agora na disputa com o Corinthians pelo René. Vitória pagou 700 mil. Você acha que o Corinthians não tem 700 mil para pagar? Ou não podia pagar? Porque se você não sabe, tá aí. Só você entrar na Globo.com, coloca no Google aí. O Corinthians está sofrendo uma intervenção. Dívidas milionárias. Pesquisa aí. Meu amigo, você vê o Atlético Mineiro também, que é SAF. Volta e meia atrasa salário. Então, é um problema. O Fábio Mota, nessa entrevista, falava de prioridades. A Copa do Nordeste hoje, se você for campeão, vai colocar no seu bolso em torno de 4 milhões, com todas as cotas somadas. O Campeonato Brasileiro, presta atenção, você recebe 108 milhões de TV. Se você cair para a Série B, você passa a receber 12. De patrocínios, na Série A, você recebe um clube como o Vitória, em média 35 milhões por ano. Se você cair, você passa a receber 10. De sócio torcedor, o Vitória recebe em média 40 milhões por ano. Se cair, vai passar a receber 20. Então você perde 20 milhões de sócio, 25 de patrocínio e quase 100 de TV. Você está perdendo aqui quase 150 milhões. Quase 150 milhões. Então, é muito simples de entender essa metáfora que o Fábio usou, gente. Não deveria ser polêmica. Não deveria criar o que se criou. Porque se o Vitória hoje priorizar a Copa do Nordeste por causa de 4 milhões e tiver algum problema no Campeonato Brasileiro, a tragédia é muito grande. Não vai fechar porta nenhuma. Porque, inclusive, o Vitória já foi para a Série C 2 vezes e não fechou porta nenhuma. O único jeito do Vitória fechar as portas é o torcedor abandonar. Tirando isso, o Vitória nunca vai fechar as portas. Mas eu entendi que a fala do Fábio é para trazer para o torcedor a dimensão das coisas.
O que é que deve ser prioridade? O que é que tem que ser prioritário no Vitória? É a Copa do Nordeste? É o Campeonato Brasileiro? Ele estava explicando por isso, o porquê de ter poupado jogadores na quarta-feira contra o Botafogo. E, lógico, também teve aquelas questões de secar, né? Secar alto, pode perder alguns jogadores importantes para a sequência do Campeonato Brasileiro. Beleza? Então, é basicamente isso aí, não tem polêmica, o Vitória não vai fechar as portas, deixando bem explicado aqui para você. Inclusive, o Vitória paga todo mês de passivo 4,8 milhões de reais. Imagine perder nesse orçamento na Série B, como é que paga essa dívida? Como é que paga esse passivo? É aquela história, né? Acabou, lascou, lenhou, entendeu? É só para dar uma dimensão da coisa para você. Bom, gente, falando do Vitória para quarta-feira, aliás, o Vitória fretou voo para Maceió, vai fretar para Belo Horizonte e vai fretar para Chapecó. Foram 3 voos, serão 3 voos fretados em uma semana apenas, tá? Isso tudo também tem custo, né? Daí, aproximadamente 3 milhões de reais. Pensando nesse jogo, Vitória tem as dúvidas aí do Kaiser e do Camutanga. Vamos ver se eles vão ter condições de jogar ou não. Se o Camutanga não jogar, ele tem Luan Cândido e Edenilson à disposição. Se o Kaiser não jogar, ele tem o próprio René, que foi apresentado hoje lá no Barradão, estivemos por lá inclusive. Então tem essas opções. Se ele quiser entrar com 3 zagueiros e porventura o Camutanga não jogar, ele tem Kaká, Edenilson e Cândido, tá? Então isso é o que deve acontecer no jogo de quarta-feira. Por falar em departamento médico, falamos sobre isso mais cedo. Renzo Lopes, Richelli, Dudu, Edu, Marinho, Matheus Silva, Pedro Henrique, Rubens Ismael, Claudinho, Jamerson e agora Kaiser e Camutanga. São muitos problemas que o Vitória vem enfrentando com relação a departamento médico. Na entrevista da apresentação do René, o Papelim fez algumas revelações, dentre elas que o Vitória tentou buscar a contratação do zagueiro Patrick, jogador de 26 anos, destaque da equipe do Novo Horizontino, na boa campanha deles lá no Campeonato Paulista, onde inclusive o Novo Horizontino foi vice-campeão, perdendo na final para a equipe do Palmeiras. Beleza, gente? Tudo isso foi no oferecimento de Uniagro, o agro em todos os campos. E Bet da Sorte, a sua diversão, a sua felicidade é aqui na Bet da Sorte. Antes de sair, deixa seu joinha clicado. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos amanhã, 6 horas da manhã, com mais informações, notícias do Vitória, o nosso querido Leão da Barra. Um abraço, amigos.